E aí galera, sejam bem-vindos para mais um dia aqui no canal. E hoje eu vou fazer a prova do IME, Instituto Militar de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Lazarotto. Eu estudo para outra prova, estudo para a prova da SpaceX, que não tem um nível de profundidade tão grande quanto a prova do IME. Então eu vou fazer aqui a prova só para ver o que eu consigo fazer. Eu já fiz a prova do IME outras vezes, fiz em 2020 e em 2021. Nenhuma das duas vezes eu consegui para a segunda fase, porque a prova é bem difícil. Mas vamos ver se hoje eu consigo um pouquinho melhor e vai que eu vou para a segunda fase, vamos ver. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente bater logo 100 mil inscritos. Quando bater 100 mil inscritos, eu vou trazer um negócio muito legal aqui pra gente. Daqui a pouquinho o portão vai fechar, então vou entrar lá. Eu esqueci de trazer mochila, então tive que botar todas as coisas aqui no bolso, o material da prova, comida, essas coisas. Mas vou lá. Me deseja boa sorte aí, paizão. Valeu. Fala galera, já tô aqui em casa, já corrigi a minha prova, já sei quantas questões eu acertei. Então eu vou falar pra vocês aí quantas questões eu acertei e o que eu achei dessa prova, beleza? Eu não consegui falar com vocês logo que eu saí da prova, porque eu fui depois lá pro Estratégia pra falar minhas impressões da prova e participar um pouco lá da live que teve da correção da prova, beleza? E se você quiser, você pode assistir, eu vou deixar aí no izinho. Lá eu comentei um pouco o que eu achei da prova logo que eu saí da prova sem saber qual era a minha nota. O legal da prova do IME, que eu acho que todos os concursos poderiam aderir, é que logo depois da prova já sai o gabarito oficial e já sai as folhas de perguntas, então a gente consegue corrigir melhor a prova, porque não é por foto, né, não é tirando foto da prova, é realmente eles disponibilizam a prova lá no site e também já sai o gabarito oficial. Isso é bem legal, porque saiu logo depois da prova, você já consegue conferir certinho qual foi a sua nota. Então no dia da prova mesmo, no domingo, eu já corrigi a minha prova, vou falar agora o que eu achei dela. Como eu disse no começo desse vídeo, eu já fiz a prova do IME duas vezes, né? Essa foi a terceira vez que eu fiz. Eu fiz em 2020, em 2021 e em 2022 agora, beleza? Como a prova do IME é muito mais difícil do que a prova que eu estudo, a prova da SpaceX, é assim, a minha nota ao longo dos anos, ela não muda muito. Porque como as questões, a maioria delas são muito aprofundadas, eu não, mesmo estudando, tendo um conhecimento de um ano a mais, de ano para ano, eu não cheguei no nível de profundidade das questões. Então a nota não muda consideravelmente de um ano para o outro. Mas eu vou falar aí o que eu achei especificamente dessa prova. Quando eu abri a prova, eu fui dar uma olhada primeiro em matemática, né? A prova é composta de matemática, física e química. Eu dei uma olhada em matemática e algumas questões me saltaram ali aos olhos, que eu vi que elas não eram tão complicadas. Eu vi duas de matriz, né? Uma de determinantes e uma de matriz, que ele dava lá uma matriz 2×2, aí pedia para você mexer com transposta, com inversa e tal. Dava então esses dois exercícios que eu, olhando assim de cara, vi que eles não eram muito difíceis. Já pensei comigo, poxa, eu acho que eu vou conseguir fazer algumas questões aí. Parece que tem algumas questões que dão pra eu fazer sim. Então isso já me deixou um pouco mais tranquilo, que eu sabia que ia ter questões que dava pra eu ficar ali fazendo. Eu fiz essas questões de matemática, por exemplo, fiz essas questões primeiro, que não eram questões realmente difíceis. Eu acho que era uma das mais tranquilas da prova. Uma de determinante era basicamente ser calculado, determinante por regra de Gauss, ia chegar numa equação do terceiro grau, resolver essa equação e ia chegar no que ele pedia lá. A outra lá também não tinha muito segredo não, se você soubesse inverter uma matriz 2×2, que é mais tranquilinho, você já conseguia matar a questão também sem muito problema. Então essas duas eu consegui matar assim de primeira. Aí as outras questões, a maioria delas, a resolução
que eu me lembre assim, ela não era igual essas duas que batendo o olho na questão já sabia resolver, sabe? As outras eu tive que pensar mais um pouco pra conseguir fazer algumas outras questões. Tiveram algumas que eu tive que fazer sem ser fazendo pelo método tradicional de utilizar uma resolução formal pra fazer, e sim testando as coisas, vendo como é que eu poderia chegar na resposta. Então, a maioria das questões que eu consegui fazer, tirando essas duas aí, eu não fiz da forma rigorosa e tradicional. Tiveram algumas outras que sim, eu fiz da forma mais tradicional, que você fazia a conta mesmo. Outras eu fui mexendo com o que ele dava pra ver onde que eu conseguia chegar, em qual conclusão que eu conseguia chegar. Isso foi a parte de matemática. Em física tiveram alguns exercícios que dava pra ser feito, que dava pra fazer. Tiveram alguns que assim, a resolução veio na minha cabeça, mas fazendo eu não tava conseguindo chegar numa resposta, não tava batendo um gabarito, como se eu tivesse feito alguma conta errada no meio do caminho, mas a resolução tava na cabeça. A maioria, tá, eu tô falando dos exercícios que eu consegui pensar, mas a grande maioria dos exercícios da prova eu não conseguia fazer, tá? Essas provas mais difíceis, e IME, né, o ITA, que logo tem a prova, normalmente eu faço as questões que eu acho mais tranquilas, que eu consigo fazer, não que elas são realmente tranquilas, mas pra prova do IME elas são tranquilas, e do ITA, né, essas provas mais difíceis, eu faço primeiro as que eu consigo fazer, e depois escolho questões que eu acho que eu conseguirei fazer, depois de muito tempo pensando, e fico batendo nelas, entendeu? Porque tem questões lá que eu tenho certeza absoluta, que eu não tenho conhecimento pra resolver, então eu fico tentando bater em questões que eu acho que possam sair, se eu ficar tentando, entendeu? Então normalmente é assim que eu faço essas provas mais difíceis. Em física, eu não lembro de nenhuma questão exatamente assim muito tranquila. Tiveram lá algumas que eu consegui fazer, consegui desenvolver, mas eu não lembro exatamente se tinha alguma muito tranquila assim que eu já bati o olho e já lembrava da resolução. Tinha uma, agora já lembrei, uma que falava de hidrostática, né? Que ela era bem tranquila assim, né? Ele falava assim, por exemplo, a prova da SpaceX ela não era tranquilona, só que não era difícil a questão também. Ele dava lá basicamente um cubo lá em equilíbrio, falava que tinha um óleo dentro, você basicamente tinha que calcular pela densidade lá do óleo qual seria a massa do negócio, pra você igualar a massa do bloco inteiro com o empuxo e fazer lá o que ele pedia. Então assim, a questão não era difícil, pra prova do IME principalmente não era difícil, mas se caísse na SpaceX também não seria uma questão tranquilaça, uma das mais tranquilas da prova. Então assim, tiveram algumas questões que eram fáceis, sim, fáceis pro nível do IME, mas em geral a prova é bem difícil. Em química assim, eu já falei várias vezes aqui que eu não sou muito bom em química, eu até consegui safar um pouco esse ano, por exemplo, na prova da SpaceX, eu tirei uma nota boa, a química veio diferente, mas em geral não sou bom em química, eu até me impressionei com a minha nota em química, que eu já vou falar pra vocês, tá? Obviamente que algumas das questões que eu acertei em química ali, foi no chute, foi assim, tentando tirar alguma alternativa e ver qual que tinha mais probabilidade de ser a resposta, porque eu tenho certeza que a nota que eu tirei em química não reflete o meu conhecimento em química, porque química, dessas três matérias, matemática, física e química, é a matéria que eu sou pior. Antes de falar da minha nota, deixa eu falar sobre o tempo de prova. Eu acredito muito que pra pessoa que tem estudado mesmo assim, pro ITA, pro IME, e tá indo fazer a prova, o tempo não seja longo, né? Seja um tempo curto pra fazer, a pessoa tenha que fazer as coisas rápido. Como eu disse pra vocês, sei resolver poucas questões da prova, pra mim o tempo ele é meio longo, por quê? Porque depois de, sei lá, 1-2 horas da prova são 4 horas, 1-2 horas ali eu já fiz todas que eu conseguiria fazer, sabe? Então eu tenho que basicamente acabar tendo questões que não estão saindo ou questões que não tá vindo resolução na minha cabeça. Então assim, pra mim o tempo ele parece que é bastante por eu conhecer pouco das coisas que estão ali na prova, mas pro pessoal que tá estudando pra essas provas, com certeza o tempo é curto, porque a maioria das provas quando você estudou bastante o tempo sempre fica curto. Agora sim, eu tô aqui anotado os meus acertos, eu anotei os meus acertos do ano passado desse ano para eu poder comparar aqui com vocês. Vamos lá, em matemática, ano passado eu acertei 5 questões das 15 questões. Esse ano eu também acertei 5 questões das 15 questões. Eu queria ter ido um pouquinho melhor em matemática, mas não rolou. Em física, no passado, eu acertei 4 questões das 15 questões. Esse ano eu consegui um pouquinho melhor, eu acertei 6 questões das 15 questões. Química, a última matéria, ano passado eu acertei 4 questões das 10 questões, química são só 10 questões, e esse ano eu acertei 6 questões das 10 questões, que é uma nota assim considerável, 60% da prova de química. Só que eu acho que isso não reflete o meu conhecimento em química, porque das 3 matérias, a química é a que eu sou pior. Então, de nota, ano passado eu fiquei com 13 questões das 40, pra vocês verem como a prova é difícil. Eu acertei, né, 32,5% da prova. E esse ano eu consegui acertar 17 questões das 40, que é 42,5% da prova. Eu queria ter acertado mais 3 questões pra pegar pelo menos a metade, mas não rolou. Eu não tenho exatamente certeza de como é que funciona pra você passar pra segunda fase do IME. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários exatamente como é que funciona. Mas eu acredito
acredito que é o seguinte, você tem que acertar mais da metade da prova, assim, no geral, então você tem que acertar mais de 20 questões ao todo, tá? E você tem que acertar no mínimo 40% de cada matéria. Eu acho que é isso, não tenho certeza, se tiver errado alguém me corrigir aí, por favor. Eu acho que é isso, então eu não passo pra segunda fase, porque eu não fiz em todas as matérias mais de 40% e não acertei mais de 50% na prova inteira, beleza? Então, é basicamente isso. Sobre a experiência de fazer a prova, eu gosto de fazer provas mais difíceis até, porque eu posso escolher questões e ficar batendo nelas, sabe? Uma coisa que a gente não tem o privilégio de fazer em provas mais fáceis, porque a gente não pode querer ficar batendo em questão pra matar elas por conta do tempo. Em provas mais difíceis eu posso me dar o privilégio de ficar fazendo isso, porque eu tenho tempo pra isso, né? Então, às vezes é legal, assim, eu fazer umas provas mais difíceis pra ficar batendo em questão muito difícil. Então é basicamente isso, essas foram as minhas impressões sobre a prova, essa foi a minha nota na prova do IME, espero que você tenha ido bem, e se foi bem, dá-lhe que agora é segunda fase, ainda tem prova do ITA também, então continua aí no papiro pra dar certo, continua aí que vai dar bom, beleza? Se você quiser estudar com estratégias militares, que é o cursinho que eu estudo, cursinho que me fez tirar uma boa nota na SpaceX agora, use o meu cupom Quero Ser Aprovado pra você ter 20% de desconto, beleza? Conseguir comprar qualquer pacote lá com 20% de desconto, beleza? É isso então, se gostou deixa o like e se inscreve no canal, vamos bater logo 100 mil inscritos, um beijão, valeu!